Paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar um pouco mais sobre o trono, soberania de Deus. E para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro do Apocalipse, capítulo 4, verso 11, o seguinte: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Aleluias! Queridos, no dia de hoje vamos conversar um pouco mais sobre o trono de Deus e a sua figura espiritual. A palavra trono é mencionada na Bíblia aproximadamente 47 vezes. Só no livro do Apocalipse, que por muitos estudiosos é entendido como o livro do trono, só no capítulo 4 cita 12 vezes o trono de Deus. E isso para mostrar ao mundo, aos povos, às nações, que o controle do universo está nas mãos de Deus. Para mostrar que Deus é soberano e que o controle de tudo está em suas mãos. Para mostrar que Deus nunca fica acuado. Para mostrar que Deus está no trono e que as rédeas das nações, do universo, da sua noiva, a igreja, estão nas suas poderosas mãos, nas mãos gloriosas do soberano Deus. Na sala do comando do universo está o trono que controla tudo, aleluias. Por isso, coloque esta verdade no seu coração e na sua mente. Não temos que temer nada, aleluias. A história relata que a igreja primitiva viveu tempos difíceis, até tempos mais difíceis do que estes que estamos vivendo nos dias de hoje. Nos tempos da igreja primitiva, muitos impérios se levantaram para perseguir a igreja depois do Império Romano. E foi quando, no primeiro século, chega ao seu auge, que os cristãos foram crucificados, queimados vivos, eram jogados nas arenas para serem consumidos por leões. Neste tempo, a igreja primitiva estava acuada, perseguida por todos os lados e segmentos. E é neste contexto que os apóstolos foram presos, alguns até crucificados, queimados, apedrejados, mortos. A Bíblia fala que um sobreviveu a tudo isso no final da vida, que foi o apóstolo João, que sob a ordem de um imperador chamado Domiciliano, ele é deportado para a ilha de Patmos, para morrer na solidão daquela ilha. A intenção do imperador era de calar a última voz, o último apóstolo, era de acabar por vez com a igreja, aquela igreja tão sofrida e massacrada. Mas é neste momento em que parecia tudo acabado, todas as portas tinham se fechado. Neste momento, Deus abre para João as portas do céu, aleluia. E Deus disse: sobe, João, até o terceiro céu, e eu te mostrarei coisas que podem acontecer, pelo contrário, coisas que vão acontecer. Sobe João, e João tem a visão gloriosa do trono de Deus e vê alguém assentado. Percebam que mostra aqui a palavra de Deus, que João vê alguém assentado sobre o trono. Meus irmãos, isso é para mostrar para nós hoje, para a igreja, para o mundo, que Deus continua sentado no trono, aleluia. É mostrado o soberano Deus ali assentado no controle do universo e de todas as coisas. Amados, hoje a igreja vive também dias difíceis. Vivemos dias em que a nova ordem tenta com
como tantas outras vezes, tirar Deus do centro. Vivemos uma onda de perseguição cristã. Até os países chamados e reconhecidos como cristãos estão sendo acurralados por todos os segmentos da sociedade, pela mídia, pelas cortes, pelos parlamentos. Amados, é de suma importância que a igreja possa entender neste dia esta visão de João do Apocalipse. A igreja precisa entender que estamos sim vivendo dias difíceis, mas que Deus continua sentado no trono e que as rédeas do universo, das nações, da igreja estão nas mãos do nosso glorioso Deus e nunca devemos temer. O livro do trono, neste capítulo 4, fala de algumas verdades que hoje precisam ser bem claras no coração da igreja. O livro de Apocalipse retrata e nos mostra os dramas em que a igreja vai viver nos últimos dias, com a abertura dos 7 selos, com guerras e fomes, perseguição e a morte. O livro fala que as trombetas vão soar, trazendo o juízo de Deus. Os inimigos vão se levantar, o dragão, o diabo, o anticristo, o falso profeta, que vai dar sustentação religiosa ao anticristo, a grande meretriz, a chamada Grande Babilônia, com um sistema político e religioso que vai estar fomentando todo este cenário. Queridos, a primeira coisa que na visão de João precisou ele entender, e nós também, como igreja, precisamos entender nos dias de hoje, é que quem dá as diretrizes para a história é aquele que está assentado sobre o trono, pois ele é Deus, ele é soberano, e não importa as forças poderosas que o inimigo possa levantar, não importa a força do braço da carne, das nações, do mundo globalizado, da força da nova ordem mundial, que conspiram contra os valores éticos, morais, cristãos estabelecidos por Deus e a sua bendita palavra. Não importa a força do mal, porque Deus está no trono, aleluia, e Ele reina, aleluia. Deus menciona só no capítulo 4 do livro de João 12 vezes a mesma expressão, o trono de Deus, aleluia, o trono de Deus, aleluia, para mostrar que o propósito de Deus continua o mesmo, ele está no controle do universo e de todas as coisas. O texto também fala que quando João vê o trono, ele não ousa descrever o que está sentado no trono, que é semelhante à pedra de jaspe e de sardônia. O que significa isso espiritualmente? Na visão de João, a pedra de jaspe é uma pedra branca como cristal, e o branco é a figura da santidade. E ele fala também do sardônio, que é uma pedra vermelha. Na palavra é a figura da justiça e do juízo de Deus que vem através do sangue do Senhor Jesus. Portanto, o que está assentado no trono, diz João, é santo, 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 aleluia. Entende ainda que este também é o Deus da justiça e do juízo. Os homens podem escapar da justiça dos tribunais da terra, da força das leis dos homens, mas não podem escapar da justiça divina, daquele que é santo, 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 aleluia. Percebam os irmãos que João continua vendo em sua visão, no verso 13, que aquele que está assentado no trono, ao seu redor tem um arco-íris de cor verde. E depois, no verso 5, ele vê algo interessante. Vê que saem relâmpagos, trovões. Isso nos mostra que na visão do Apocalipse,
Deus contraria a natureza. Por que contraria a natureza? Porque estamos acostumados primeiro a ver relâmpagos, trovões, para depois vermos o arco-íris. Queridos, hoje conhecemos que só depois da tempestade ir embora que vemos o arco-íris, que é o símbolo da aliança de Deus, que fala que não destruiria mais a terra com água. A visão do Apocalipse, descrita na visão de João, fala que o arco-íris é visto antes e depois vem relâmpagos e trovões, porque fala da misericórdia. A figura do arco-íris é a figura da misericórdia que precede a tempestade do juízo final de Deus. Quando menciona no livro de Apocalipse sobre as trombetas, elas falam do juízo de Deus sobre a terra, sobre os mares, sobre os rios, sobre os astros, sobre os homens. Entretanto, este juízo de Deus é sempre parcial, porque hoje o juízo de Deus vem misturado com as misericórdias de Deus. Aleluia! Amados, não tenhamos dúvida desta verdade. Estamos vivendo momentos difíceis, sim, uma pandemia, momentos dramáticos, aonde multidões no mundo já morreram, mas é Deus gritando aos ouvidos das nações, é Deus falando fortemente aos corações dos homens, que Ele ainda está dando uma oportunidade à humanidade. Ele está nesses dias mostrando para as nações que Ele é Deus e que Ele tem o controle de tudo, e que os homens não têm o controle, que as nações não têm o controle. Bastou um vírus e todos ficaram perdidos. Sistemas econômicos de grandes nações entraram em colapso. Bastou um vírus para que a ciência ficasse sem respostas prontas e eficazes. Ele está dizendo que Ele é Deus. Ele está gritando aos ouvidos das nações: acordem, porque ainda tem misericórdia da minha parte para com todos. Acordem, porque ainda há um tempo de salvação. Aleluia! E esta é a mensagem que a igreja tem que continuar pregando nesses dias. E a igreja é muito importante nesses dias para se levantar ao mundo, para levar ao mundo que Deus está no controle, pois Ele está centrado no trono e que o juízo vai ocorrer. Mas antes tem o arco-íris, que é a misericórdia que precede ao juízo. Mas Deus tem limites. Em um momento Ele vai dizer basta. Muitos têm se levantado nestes dias dizendo que Deus é amor, mas Ele também é justiça e juízo. Precisamos lembrar ao mundo e a todos que nos rodeiam que Deus já exerceu juízo no dilúvio contra aquele povo que estava desagradando a Deus. Deus já levantou juízo nos tempos de Sodoma e Gomorra. Ele já abateu poderosos reis neste mundo. Ele derrotou impérios terríveis. Aonde está a Síria? Aonde está o Egito? Aonde está o Império Romano? Aonde está a Babilônia? Aonde está o Império Persa? Aonde estão os grandes reis deste mundo que governaram com espada violenta e cheia de sangue? Esses estão derrotados. A sua história virou pó e muitos caíram no esquecimento, mas o nosso Deus, aleluia, o nosso poderoso Deus continua sentado no trono e ainda tem o controle de tudo, e todos terão que se apresentar perante Ele e o adorar, aleluia. Amados, notem que no verso 6 deste mesmo capítulo 4, na visão de João, mostra que o trono aonde Ele está centrado é um trono de santidade, pois fala que diante do trono há um mar de vidro como cristal, e no meio do trono e à volta tem seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Os tronos da terra são tronos de violência, de iniquidade, de mentiras, trapaças de engano, de opressão, de crimes, mas o trono de Deus é santo, puro, reto e justo e transparente, não tem nada para
para esconder debaixo do tapete, não tem caixa 2 moral, negociata, não é vergonhoso. Esta é a realidade que João vê. Ele vê um trono santo e transparente, aleluia. Mas percebam que no verso 4 deste mesmo capítulo 4 do livro de Apocalipse, fala: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Preste atenção no que o Espírito está mostrando hoje ao mundo afora. A igreja está passando por momentos difíceis, perseguições físicas, aonde irmãos estão sendo mortos no paredão de fuzilamento, são torturados, perseguidos mundo afora por ideologicamente. Se hoje há em uma sala de aula alguém se declara ateu, ele é aplaudido, e se alguém se declara cristão, este é antidemocrático, um ultrapassado. Para a grande mídia, se você é um crente, você não pode ter voz. Agora, se você não pode ter voz, ou seja, tudo que você fala é fake news, mas se você vive às avessas da moralidade, você tem espaço na mídia. Hoje a sociedade briga por qualquer coisa, mas não briga para defender a vida e a liberdade. Queridos, é a essa igreja massacrada e perseguida de todas as formas, diz as Escrituras, é esta igreja que vai reinar com o Senhor Jesus e que vai ser glorificada e vai se assentar no trono para julgar o mundo e até os anjos, aleluia. Mas na visão tem mais, nos informa esses 24 anciões aqui mencionados, que são uma representação da igreja, os 12 patriarcas, os 12 apóstolos. No verso deste mesmo capítulo 4, no verso 6, fala que 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Estudiosos da Bíblia dizem que esses retratam seres angelicais, mas no verso 7, os 4 seres viventes ainda falam da representação, sim, do Cordeiro de Deus, retratada nos evangelhos, que diz: ele é o leão, o novilho, o homem e a águia. Destes seres viventes, de forma linda, fala mesmo é de Jesus, o leão, falando dele como rei, do novilho, falando dele como aquele que é servo, do homem como servo perfeito, como ensina Lucas, da águia, aquele que voa nas alturas e é eterno, aleluia. E no verso 8 continua a visão de João dizendo: os 4 seres viventes, tendo 6 asas, cheios de olhos, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aleluia. Nesta proclamação, os 4 seres viventes estão proclamando grandes verdades sobre Deus, a sua santidade, a sua onipotência, a eternidade de Deus. Amados, a igreja nesses dias precisa exaltar aquele que está assentado no trono. A igreja está representada nesta visão, na presença dos 24 anciões que estão diante do trono e que estavam assentados diante do trono. Portanto, fala de uma igreja que precisa estar nesses dias prostradas diante do Deus Todo-Poderoso. Não podemos ficar com medo, e isso não significa não sermos prudentes, mas muitos estão vivendo medos seletivos, vão ao supermercado, às farmácias e a outros lugares, mas na igreja tem medo. Na igreja eles estão impedidos de ir adorar a Deus. Oh, misericórdia! O povo de Deus não tem medo, pois adora o que está assentado no trono e que tem o controle de tudo e que tem as rédeas do universo em suas mãos. O povo de Deus sabe que o nosso destino não está nas mãos
daqueles que dirigem Brasília, não está nas mãos da OMS, não está nas mãos do mercado financeiro, seja esse internacional ou nacional, não está nas mãos das poderosas nações que tentam governar o mundo. A nossa vida da nossa família, da nossa nação está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que continua assentado sobre o trono e que tem o controle do universo nas suas mãos. Aleluia! Louvado seja Deus, e só Ele é digno de honra, glória, poder e louvor. A glória é só dele. Essas são as declarações que a igreja deve e precisa fazer nesses dias e trazer em seus corações, em suas mentes. Aleluia! Me permita orar por você nesta hora, para que você seja impactado pelo poder, pela autoridade desta palavra. Pai, ajuda a sua igreja a caminhar nesses dias difíceis, olhando para os céus, para que possamos ver o Senhor Deus assentado sobre o trono, para que tenhamos em nossos corações e mentes a certeza de que Deus está no controle do universo, das nações, da sociedade, das nossas famílias, da nossa igreja, da nossa nação, que possamos caminhar como igreja nesses dias, glorificando a Deus e salvando vidas, pois esse é o nosso papel, e que não sintamos medo, pois vivemos nos dias da misericórdia de Deus, vemos o arco-íris da aliança de Deus com o seu povo antes da tempestade, porque a nossa vitória vem dos céus. Nesses dias vão ser manifestados vozes, trovões e relâmpagos, manifestando a justiça e o juízo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida e a tua casa em nome de Jesus.